Fala aí, turma, tudo bem? Tudo jóia? Essa aula é aula de apoio para a gente resolver os exercícios que estão relacionados ao nosso formulário, tá bom? Então, o formulário, para uma melhor dinâmica dessa aula, sugiro que entrem no formulário para acompanhar as questões e nós vamos resolver alguns exercícios, relembrar alguns assuntos para que vocês tenham sucesso na hora da resolução e possam tirar todas as dúvidas que forem surgindo, ok? E aí, à medida que as dúvidas surgirem, vocês podem postar essas dúvidas e aí a gente vai trocando ideia, beleza? O formulário é esse daqui, ó, https://forms.gle/YA, o B é maiúsculo, U, 1x, C maiúsculo 5, Z maiúsculo P, WIN, A maiúsculo, Y, M maiúsculo 8. Tudo junto, vocês digitam este código, né? Digitam este endereço e aí vocês entrarão no nosso formulário e poderão acompanhar a resolução dos exercícios. O primeiro exercício que nós temos relacionado ao nosso formulário, ele fala o seguinte: qual a fórmula da reação entre o alumínio e o flúor? Ok? Entre o alumínio e o flúor. Para que a gente consiga responder esse tipo de exercício, nós vimos como que funciona, quais são as ligações químicas que nós estamos estudando. Temos as ligações químicas chamadas ligações iônicas, provenientes dos íons, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Neste momento, trata-se de uma ligação iônica e, para isso, nós utilizamos o quê? Nós precisamos dominar, precisamos saber a distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, neste momento nós já sabemos que tem a ver com os elétrons, ou seja, a distribuição dos elétrons de um determinado elemento em suas camadas, em suas órbitas. Neste exemplo, o exercício ele fala do elemento alumínio e do flúor. Então nós temos o alumínio, e ele dá como dados o número atômico dele, que é o número 13, o alumínio o número atômico 13, e nós sabemos que o número atômico corresponde à quantidade de cargas positiva que um elemento químico possui no seu núcleo. Então, são a quantidade de prótons que o elemento químico possui no seu núcleo. Como os elementos químicos eles são estáveis, eles são eletricamente neutro, significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E aí, neste momento, nós temos já uma outra informação que é número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Beleza! A partir dessa informação, nós fazemos a distribuição eletrônica para sabermos se aquele elemento químico ele tem tendência a doar elétrons ou a receber elétrons. Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica seguindo o diagrama do Linus Pauling? Então, vejamos, número 13 é a quantidade de elétrons que nós vamos distribuir em suas órbitas, em suas camadas. Então, iniciando pelo 1s, sabemos que o S comporta 2 elétrons, então nós temos 1s2, na sequência 2s2. Daqui, ó, não podemos cair na tentação de vir para cá, devemos sempre seguir a seta na sua ordem, ó. 1s, 2s, daqui vamos para cá, ó. 2p. O P cabe quantos elétrons na sua totalidade? Cabe 6. Então vamos colocar o total de elétrons. 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Próximo, o 3s, ó. 3s. O S cabe 2 elétrons. Então até este momento, ó, já distribuímos 4 com 6, 10, 12. Falta distribuir apenas um elétron. 1s, 2s, 2p, 3s, volta para o início do diagrama, ó, da sequência, ó, 3p. 3p cabe quantos elétrons? Cabe 6, mas nós só temos um elétron a ser distribuído. Então colocamos aqui, ó.
2, 4, 10, 12, 13. Então, os 13 elétrons do elemento químico alumínio estão distribuídos em 3 camadas, em 3 órbitas. 1, 2, 3. Isso significa que na primeira camada o alumínio tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8 elétrons, 2 mais 6, 8, e na terceira camada ele tem 3 elétrons. Beleza, o alumínio, 3 elétrons na sua última camada. Para atingir a regra do octeto, para seguirmos a regra do octeto, ele precisa ter quantos elétrons? Ele precisa de 8 elétrons para estar estabilizado. Então, como ele só tem 3 elétrons na sua última camada, ele tem 2 possibilidades. Ou ele recebe 5 elétrons, ou ele doa esses 3 elétrons, perde esses 3 elétrons para algum outro elemento químico, permanecendo então com a sua camada anterior, que é a 2, com 8 elétrons, o que o torna estável. Se ele perde 3 elétrons, ele está perdendo 3 cargas negativas. Então, o que nós temos? Temos as cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas, pois o elemento químico ele está no seu estado fundamental, ele está eletricamente neutro, uma carga neutralizando a outra. Como o elemento químico perde 3 elétrons, como ele doa 3 elétrons, como que ele vai ficar? Ele vai ficar com excesso de carga positiva. Quantas cargas positivas? 3 cargas positivas, que nós vamos representar pelo Al mais 3, beleza? E aí a mesma coisa, nós vamos fazer para o elemento químico que ele está reagindo, que no caso do nosso exercício é o flúor. Então faremos o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. Flúor. Número atômico 9, dado pelo exercício. O que nós faremos? A distribuição eletrônica de 9 elétrons. Por que 9 elétrons? Número atômico é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Então, se o número atômico é 9, significa que ele tem 9 cargas positivas, ou seja, 9 prótons e 9 elétrons, que é o número, que é a quantidade que nós vamos distribuir utilizando o nosso diagrama de Linus-Pauling. Então, como é que vai ficar? 1s2, 1s2, 2s2, próximo é o 3s? Não, sempre do início. 2p, o p cabe quantos? Cabe 6. Só que se eu colocar 6 elétrons, 2, 4, com 6, 10. Então eu não tenho 10 elétrons, eu tenho quantos? Eu tenho 9. Então nós vamos colocar aqui, o 5. Ele cabe até 6 elétrons. Não que ele tenha que ficar com 6 elétrons, a não ser que sejam as camadas anteriores. Todas as camadas anteriores devemos completar com a sua capacidade máxima. A camada atual, colocamos a quantidade de elétrons que comporte a quantidade que nós temos a ser distribuídos, ok? Então, a última quantidade de elétrons que colocaremos, 5. 2 mais 2, 4, com 5, 9. Então, nós temos 9 elétrons distribuídos do elemento químico flúor. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, o flúor tem 7 elétrons. Para atingir a regra do octeto, o que ele precisa? Ou ele recebe um elétron, que é muito mais simples, ele recebe um elétron ficando com 8 elétrons na sua última camada, ou ele doa os 7 elétrons, ficando estável com 2 elétrons. Então é muito mais simples ele receber um elétron. Ele vai receber um elétron. Se ele recebe um elétron, ele está eletricamente neutro até o momento, certo? Eletricamente neutro. Ele recebe um elétron, Ele fica com excesso de carga positiva ou negativa? Excesso de carga negativa. Então nós vamos representar
menos 1. Ok? O 1 não é necessário colocarmos, então o flúor corresponde ao íon negativo, ó, a um ânion, menos. Ó. Beleza? Então observem que sempre quem vai variar, quem vai participar das ligações são os elétrons. Ou o elemento químico ele perde elétron ou ele ganha elétrons. Observem sempre que nós não mexemos nos prótons, que está localizado no núcleo do átomo. Beleza, feito isso, agora nós vamos fazer a ligação para identificarmos a fórmula que será formada através de uma ligação entre o alumínio e o flúor. Sabendo agora que o alumínio possui carga mais 3 e o flúor possui carga menos 1, nós temos o que? Uma combinação entre esses dois elementos, ok? Para que ocorra uma ligação iônica, nós temos que igualar a quantidade de cargas. Lembram disso? Igualar a quantidade de cargas. Ó. De que maneira? Ó? O alumínio, ele precisa o quê? Ele precisa doar 3 cargas. Só que o flúor, ele tem capacidade para receber apenas uma carga por vez. Então, quantos átomos de flúor nós precisaremos para completar essa ligação? Ó? O alumínio ele precisa doar 3. Vai doar uma carga para esse. Ó. Mais um elemento químico, mais um íon de flúor, recebe a segunda carga. E mais um íon recebe a terceira carga. Então eu vou ter a partir deste momento que 3 cargas positivas, 1, 2, 3 cargas negativas. Então como é que vai ficar a formação desta fórmula? Quantos átomos de alumínio nós usamos? Apenas um. Alumínio, 1. E quantos átomos do flúor nós utilizamos? Utilizamos 1, 2, 3. Flúor, utilizamos 3. Sacaram a ideia? Lembrando que as cargas positivas, os cátions, sempre na frente em sua formulação, beleza? Na sequência os ânions, e aí eu completo as cargas de maneira que elas fiquem iguais. A quantidade de cargas, elas fiquem equivalentes, elas fiquem uma neutralizando a outra. Perceberam? Então aqui o que eu fiz? 3 carga positiva, 3 carga negativa 1. Para igualar eu preciso de 3 átomos de flúor. 3 átomos de flúor. Então, 3 átomos, 1 átomo de alumínio. Ou, de maneira mais simples ainda, nós podemos fazer de que forma? Cruzando as cargas. Lembram? A fórmula final, AlF3. Ou nós podemos, Al mais 3, F menos. Cruza as cargas, Al1, F3. Sacaram? Perceberam? Então, de maneira didática, de maneira a não errarmos, nós podemos fazer a distribuição acompanhando a quantidade de carga, juntando e neutralizando. Ou podemos cruzar as cargas, formando cada fórmula de acordo com o que é pedido. Beleza? Ok? Vamos fazer mais uma aqui para encerrar. E aí os demais vocês vão fazendo, seguindo este processo. Então, letra, o exercício número 1, a resposta correta é a letra A. Beleza? Tranquilos? Então vamos ver o próximo. Qual a fórmula da reação entre o potássio e o oxigênio? Entre o potássio e o oxigênio. Mesmo esquema. O exercício me deu o número atômico. Então, potássio. Potássio. Número atômico 19. Número atômico 19. Então, o que precisamos fazer primeiramente? A distribuição química, distribuição eletrônica do elemento químico potássio. Então, vamos seguir o diagrama. 1S2, 2S2, próximo 2P6,
3s2, ó. Próximo, ó. 3p6. Próximo, 4s2. 4s2. Vamos ver quantos elétrons já distribuímos? 2, 4, 10, 12, com 6, 18, com 2, 20. Mas eu não tenho 20 elétrons, eu tenho quantos? Eu tenho 19. Então aqui no lugar desse 2, qual que vai ser a quantidade de elétrons? 1, né? 1 elétron. Então nós teremos primeira camada, 2 elétrons, segunda camada, 8 elétrons, terceira camada, 8 elétrons também, ó. 2 com 6, observe que, ó, terceira camada, ó, 8, segunda camada, ó, 8, primeira camada, 2. E a quarta camada, 1 elétron. Então, para atingirmos a regra do octeto, o elemento químico ele doa esse 1 elétron, ficando então com a terceira camada completa, com 8 elétrons, ou ele recebe 7. Então é mais simples ele doar esse último elétron aqui, ó, da sua quarta camada, ficando com uma carga positiva ou negativa a mais, ó. Na dúvida, lembramos que os elementos químicos eles são eletricamente neutros no seu estado fundamental. Então, se ele vai perder um elétron, ó, ele perde um elétron, ó. Perder um elétron, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Então, nós vamos representar o potássio, ó, K+. O número 1 não preciso. Ok? Tranquilo? E aí, para o próximo elemento químico que ele está interagindo, que ele está reagindo, é o oxigênio. Ó. O oxigênio, número atômico 8. Ó. Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, ó, no seu estado fundamental. Então vamos distribuir 8 elétrons. Mesmo esquema, ó. 1s2, 2s2, 2p, ó, 2p6. Quantos elétrons distribuímos aqui, ó? 2, 4, com 6, 10. Temos 10 elétrons? Não temos. Temos 8. Então, quantos elétrons precisaremos colocar aqui, ó? Isso, 4. 2, 4, 8. Então, o elemento químico oxigênio tem 2 elétrons na sua primeira camada. Segunda camada, ó, 2 com 4, 6. Ele tem 6 elétrons na última camada. E aí é mais fácil para atingir a regra do octeto ele receber 2 elétrons ou ele doar esses 6 elétrons? Ele recebe. Então a sua tendência é de receber elétrons. E aí, como o elemento químico ele é eletricamente neutro, ó, ele vai receber o quê? Ele vai receber elétrons, elétrons. Carga negativa, ó. 2, 4, 6. Para 8 faltam quantos? Faltam 2, ó. Então ele vai receber 1, 2. Ele vai ficar com excesso de carga positiva ou de carga negativa? Excesso de carga negativa. Então é isso que nós teremos a formação de íons. E através desses 2 íons é que nós formaremos o quê? Faremos o quê? A nossa ligação iônica. De que maneira? Ó? Igualando as cargas. Ó. O oxigênio ele precisa receber 2 elétrons. E o potássio ele consegue doar 1 elétron. Então nós precisamos do quê? Precisamos de mais potássio ou precisamos de mais oxigênio? Precisamos de mais um potássio. Por quê? Ó? Porque o potássio ele tem uma carga positiva. O elétron, o oxigênio, tem 2 cargas negativas, 2 elétrons. Para igualar, mais um potássio faz esse serviço. Então agora o que nós temos? Ó, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Então esta reação química vai nos fornecer qual fórmula? Ó? Quantos potássio usamos para reagir e neutralizarmos? Ó,
Potássio, carga positiva na frente, ó, usamos 2. E oxigênio? Usamos quantos átomos de oxigênio? Ou quantos íons? Ó, apenas 1. Sacaram a ideia? Tranquilo? Então a fórmula gerada pela reação entre o íon potássio e o íon oxigênio, K2O. K2O. Resposta letra B. Ou podemos também, como vimos anteriormente, cruzar as cargas, ó. Então, K2O1. Como é 1, não preciso representar. Já está subentendido. Beleza, galera? Então é isso. Para esse tipo de exercício, sempre que formos fazer algum tipo de ligação iônica ou fazermos as ligações, precisamos verificar o quê? Quais são as suas cargas e igualar. E para sabermos quais são as cargas representadas por cada elemento químico, por cada íon, fazemos a distribuição eletrônica. Beleza? Valeu?